Agora, eu chamo a atenção, Glauco, para um aspecto que é a quebra do teto de gastos. Não só na Alemanha, como você colocou, isso é muito importante para o debate político que a gente tem aqui no Brasil. Essa ideia de que a economia precisa de limites da ação do Estado já era obsoleta quando a gente aprovou há 2 anos o arcabouço fiscal. A posição da União Europeia é, digamos, mais um prego no caixão dessa ideia de que os estados só podem gastar aquilo que arrecadam. Além do que, não é só a Alemanha, como você falou, a Alemanha vai destinar 500 bilhões em 10 anos para infraestrutura, porque tem um gasto bélico, mas também tem um gasto em infraestrutura, que esse sim é muito necessário. Mas a Ursula von der Leyen propôs claramente relaxar as medidas que limitam o gasto público dos países europeus. É péssimo que seja para gastos militares, mas quebrar o tabu é um passo importantíssimo. A gente tem que acompanhar esse debate no Brasil, porque o rei está ficando nu, está ficando claramente evidente de que essa política que amarra as mãos do governo Lula, essa política que permite que o bolsonarismo e a ultradireita em geral estejam vivos e cresçam, essa política tem que acabar. É impossível, é insustentável manter medidas como essa. Essa matéria aqui do Valor mostra, veja só, que até os mercados financeiros, que são apontados aqui no Brasil como algo que você não pode contrariar, na Alemanha as bolsas subiram, e não foram só as ações das empresas ligadas à defesa, porque se tornou insustentável, está caindo a ficha, a grande ficha, como diria a Laerte, está caindo. Essas políticas têm que ser enterradas e no Brasil imediatamente. Mas vamos falar, Glauco, um segundo comentário aqui, enquanto a gente não chega, enquanto o Túlio, não chamamos o Túlio, eu queria falar um pouquinho sobre o pacote agrícola e de tentativa de redução do preço dos alimentos que o vice-presidente Alckmin apresentou ontem. É muito interessante porque, por um lado, expressa uma preocupação crescente do governo que as coisas não podem ficar como estão. E há medidas que algumas são inócuas, algumas são mais ou menos, algumas têm alguma relevância. Nós vamos analisar uma por uma. Mas falta o essencial. O essencial é um esforço para mudar o modelo agrícola brasileiro, um modelo totalmente regredido, um modelo que, além de conservar as características, a deformação colonial, o latifúndio, a grande propriedade no Brasil, se liga aos grandes mercados internacionais e à nossa condição de exportador de commodities. As medidas, Glauco, são basicamente 6 medidas. Primeiro, aqui está chamando mais atenção, zerar a alíquota de importação de alguns alimentos. Alguns alimentos vão entrar no Brasil sem pagar imposto. É pouco efetivo, porque a maioria desses produtos não tem no exterior preços competitivos com os preços brasileiros. É o caso, por exemplo, do açúcar, do óleo de cozinha, do macarrão, da carne, do café. O problema brasileiro não é que os preços nossos aqui estão acima dos mercados internacionais, é que nós produzimos para esses mercados internacionais. Tem uma exceção, o azeite de oliva. O azeite de oliva, que subiu muito, que o Brasil não produz, tem uma alíquota de 9%, essa alíquota vai ser retirada. Talvez a picanha argentina, talvez as cápsulas de café que são importadas, um absurdo completo, cheguem com um preço um pouquinho mais baixo, mas isso não afeta a economia popular. Segunda medida, o próximo Plano Safra, o Plano Safra de 2026, somente
vai incluir, veja o absurdo, não estão incluídos hoje no Plano Safra o financiamento de alimentos como arroz, feijão e os hortifrutis. Então, demorou, mas essa medida é importante, vai entrar em vigor no ano que vem. Finalmente, o Plano Safra, que é para onde vai o grosso do financiamento público da agricultura, vai poder incluir arroz, feijão, hortifruti, não só soja, não só milho. Vão se recompor, a intenção de recompor os estoques reguladores, que são tão importantes para evitar as altas especulativas dos alimentos. Porém, não há recursos, sempre por conta do arcabouço fiscal. Tem 189 milhões para a Conab, que é a empresa que compra, que articula esses estoques reguladores, esse ano. Aí tem outra medida, que é propor aos estados reduzir o ICMS dos produtos agrícolas. Não se sabe se os estados vão concordar. Permitir a fiscalização sanitária por parte dos municípios. Isso pode favorecer que a produção local, que às vezes não tem recursos para uma certificação de grandes laboratórios, com a certificação municipal, essa produção local, principalmente de carnes e de derivados de leite, pode ganhar mercados mais amplos. E uma medida completamente inócua, que é fazer publicidade, o governo, junto com os supermercados, das ofertas de produto, como se o problema fosse do consumidor não saber que produtos estão em oferta. Tem uma preocupação, Glauco, aí que a porca torce o rabo. Né? Tanto o vice-presidente Alckmin quanto as principais associações de produtores, a Abramilho, por exemplo, a Associação dos Produtores de Milho, frisam que não haverá intervenção no mercado. Aí é que as medidas ficam limitadas. Nós temos uma entrevista muito importante, que Outras Palavras reproduziu, mas que foi publicada originalmente no site O Joio e o Trigo, do José Giacomo Baccarin. Baccarin é professor da Unesp como é que chama? De Ciências Agrícolas, na Faculdade de Jabuticabal, da Unesp. Ele é um dos criadores do Instituto Fome Zero, é uma pessoa que esteve presente em diversos governos do PT, governos federais, inclusive, e ele levanta alguns pontos que mostram que é preciso, sim, haver intervenção do Estado. Na verdade, já há, só que tem que haver em outro sentido. Os alimentos subiram nos últimos 17 anos, bem mais que a inflação. A inflação média foi de 5,7% ao ano. O preço dos alimentos subiu 7,8% ao ano, o que, num período de quase 20 anos, dá uma alta muito considerável. Ou seja, nós temos um movimento de alta estrutural dos preços dos alimentos. O Baccarin vai à raiz do problema. Quais são os dois pontos? Primeiro, a nossa agricultura está totalmente voltada para o mercado externo, ele que dita os preços internos. E, ao contrário dos países das Américas, da Europa, onde tem havido recessão, na Ásia, em especial na China, tem havido aumento muito forte do consumo de alimentos, porque as pessoas estão saindo da pobreza. Então, o consumo mundial de alimentos tem subido muito maior que a produção. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Essas pessoas consomem pela primeira vez muito mais comida, inclusive algumas comidas sofisticadas, como as carnes. Além desse problema, tem um fator essencial: como é que a agricultura brasileira foi tão capaz de se internacionalizar? É a intervenção, diz o José Giacomo Baccarin, intervenção do Estado. A cada ano, por conta de leis que existem desde os anos 60, o Estado brasileiro concede para a agricultura, a juros muito subsidiados, o equivalente hoje a 200 bilhões de reais. Então, é um benefício creditício que nenhum outro setor da economia brasileira tem.
E diz, então, o Baccarin, existe a intervenção do Estado já. É preciso que a intervenção se volte também, não só para favorecer um pequeno grupo de agricultores do agronegócio, mas a população brasileira. E ele apresenta uma medida muito simples: é preciso impor impostos de exportação dos produtos, ou até mesmo restrições não tributárias. É uma restrição administrativa, uma cota. Vai se poder exportar X mil toneladas de carne e não mais que isso, para que a carne possa ficar no Brasil. A mesma coisa com café, a mesma coisa com feijão, a mesma coisa com arroz. Essa medida ainda não foi tomada pelo governo. Nós temos aqui, existe um projeto em relação a isso. A deputada Fernanda Melchiona, que esteve conosco aqui há alguns dias, tem um projeto protocolado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar 48 de 2025, que estabelece um imposto de exportação com uma alíquota mínima de 5% e com a facilidade das alíquotas poderem subir automaticamente à medida que os preços sobem acima da inflação. Veja só, é um mecanismo muito sofisticado que está presente nessa proposta, que certamente não será aprovada pela bancada ruralista, mas que nós precisamos apresentar como perspectiva para um novo projeto de país. Esse imposto permitiria arrecadar pelo menos 59 bilhões de reais por ano, o que, mostra a deputada, seria suficiente para recompor os estoques reguladores do Estado brasileiro. Bom, vamos chegando aqui à questão, já que estamos falando de novos projetos do país, a questão da reforma agrária, que essa realmente não está contemplada no projeto apresentado ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O Lula vai visitar hoje, depois de muito tempo, um assentamento do MST na cidade de Campo do Meio. Há a perspectiva, há a promessa do governo de assentar não são 295 mil famílias, são 74 mil novas famílias até o final de 2026, quando nós temos aproximadamente 4 milhões de pessoas sem terra no Brasil. Então, é muito pouco sem quebrar essa estrutura da terra no Brasil e essa estrutura de financiamento pelo Estado das grandes propriedades. Para finalizar, nós lembramos uma entrevista que o Gilmar Mauro, um dos dirigentes do MST, deu aqui para o próprio Outras Palavras no final de janeiro. Gilmar Mauro mostra claramente a face dessa agricultura concentrada e voltada para a exportação. Nós temos 80 milhões de hectares de terras cultivadas para a agricultura no Brasil. Dessas 80 milhões, 45 milhões são para a soja, 21 milhões para o milho, principalmente para a exportação. Sobram 14 milhões de hectares para produzir os alimentos que o brasileiro consome. O Gilmar Mauro mostra que, contra isso, é necessário uma reforma agrária popular e mostra as enormes vantagens que isso traria para a produção de alimentos, para a questão social, para evitar o empobrecimento do campo, inclusive para desafogar as cidades e criar, em torno das cidades, áreas de assentamento urbanizadas que possam ser, inclusive, espaço de cultura e de lazer para a população urbana. Glauco, então, é bem-vinda a medida, de alguma maneira expressa uma necessidade do governo, uma percepção que não é possível continuar aceitando esse aumento dos preços, mas é muito pouco. E nós precisamos pensar num projeto de Brasil que vá além desse governo e que inclua aquilo que o Gilmar Mauro chama de uma reforma agrária popular.